Boa, boa tarde, boa noite, olá, sejam bem-vindos. Eu sou Fernando Oliveira e esse é o canal Dr. Refugo. Esse vídeo, essa live acontece toda segunda-feira às 21 horas e vamos iniciar aqui as atividades. E coincidentemente entrou aqui Sérgio Lima, que será o nosso convidado da próxima semana. No final da live vamos falar um pouquinho sobre isso. Também entrou aí mais o nosso convidado, o Wagner Mesquita, que fazia um tempo que não participava com a gente aqui. Sejam todos muito bem-vindos aí, vocês estão chegando agora. Essa é uma live especial, o Jorge também está aí com a gente. O Jean está aqui também, obrigado Jean por participar conosco. Alexis Sueli. Tem algumas pessoas que são novas aqui. O Rodolfo Conte também está aqui. Obrigado, Rodolfo. Bom dia e boa noite, boa tarde para quem está assistindo pelo... Ô, Vandeir! Que legal, o Vandeir aí tá na ativa aí. Muito bom, Vandeir. Sejam bem-vindos. E em breve faremos muita coisa juntos aí. Legal, fico contente que vocês estejam aqui. Hoje a gente vai fazer uma live especial, uma live técnica. E assim... Infelizmente o pessoal ainda não entrou, mas eu preciso realmente começar a nossa live o quanto antes, porque não podemos perder tempo, que o conteúdo é longo, o conteúdo é bem rico e longo, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carbeto de silício e sua utilização na fundição. É um tema muito importante, muito legal. E eu acho que vai ser bem interessante. A gente vai... Vou só pegar aqui os dados para a gente fazer uma apresentação como deve ser feita, do nosso amigo e parceiro que irá participar aqui conosco hoje, né? Mais um cara de estrada que eu tive o prazer de conhecer, ó, durante nossas viagens e nossas caminhadas. Boa, Wagner Mesquita. Realmente a gente está buscando aí, a competição é difícil, né? Porque antes eram os sertanejos, né, nas lives, agora é sertanejo, é pagodeiro, é todo mundo aí tentando achar o seu espaço, né? E então, sem mais delongas, eu vou trazer aqui o nosso convidado, ele que é Edivan Andrade dos Santos, tá? Ele tem mais de 25 anos de experiência em processos de fundição, trabalhou durante muito tempo como supervisor de produção em fundições como Fundição Nogueira, Fundição Luque, na Jacto. Inclusive teve a oportunidade de trabalhar no start daquela que foi até então a fundição, uma das fundições, ou a fundição na época mais moderna do Brasil, que era a Fundição Luque ali em Mojimirim, que onde hoje é a Regale, né? Na época era a empresa 3.0, né? Na época não existia 4.0, era 3.0, muito automatizado, e ele trabalhou lá durante um bom tempo. E depois, durante esse tempo todo, ele está trabalhando aí e fazendo um trabalho muito bom, ajudando as fundições aí pelo Brasil inteiro. Tá? Eu vou convidar ele aqui, ele pode se apresentar melhor do que eu apresentando. Só queria aproveitar a oportunidade aí para agradecer também aqui a presença do meu amigo Davi Nogueira, o Andrei, o Eduardo Maurício, da Euromac, o Danilo Rabelo, lá de Itaúna. Quem mais está aqui? O Jean, já falei. O João Paulo Gonçalves. E o Valdeni também está aí. Grande abraço a todos vocês. Eu vou convidar aqui o nosso... Consegue repetir aí a nossa... Pessoal, só aproveitando enquanto ele está entrando, é o seguinte. Ajuda o canal, ajuda a gente aí, ajuda o Dr. Refugo. Toda vez que você tiver a oportunidade, divulga o nosso conteúdo, e não só divulgar. Entra no nosso conteúdo, compartilha, comenta, compartilha aí, recompartilha os conteúdos, porque isso ajuda bastante a gente a ficar mais conhecido no mercado. Edivan, boa noite.
Boa noite, Fernando. Poxa, que bom que você está aqui conosco. E agora, como a gente fez o teste de manhã, né? Agora é só uma questão de esperar, né? Fazer aquela oração e Para ver se a aguardar que câmera funciona. aquela sua imagem aparece novamente, né? Nós estamos aqui na região aqui de Boituva, com a internet muito instável também, como muitos lugares, né? Sim, E, é. e aqui está travando algumas imagens, alguns vídeos, mas vamos esperar que com o tempo a coisa normalize. Tá, mas olha, o importante, assim, não falando que não é importante ver você aí, mas assim, pelo menos a gente está conseguindo conversar. Teve algumas lives aí que a gente tinha uns travamentos aí e que não conseguia conversar, então aí complica um pouco mais. Acho que dá para a gente dar continuidade aí, né? Sim, E vamos aguardar até uma hora que ele decidir, é, que ele decidir funcionar adequadamente. Bem, já tem gente aqui rasgando elogio para você antes da gente começar. Edivan, eu não, é a Cláudia. Se for parente, não vale, hein? A não, Cláudia, não, não. Cláudia Esse, Isabel Fonseca Batista, esse é deve ser o que é perfil do Vandeir. o Vandeir, É, exatamente. É o Edivan, um profissional aí, exemplar no mercado. Então, muito competente e já tem pergunta também. Mas vamos lá. O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer então, sem mais? Vamos para o conteúdo que ele é amplo, né? Então hoje a gente decidiu falar um pouquinho sobre carbeto de silício. E aí o que acontece? Eu queria que você contasse para nós, Edivão, o que é o carbeto de silício? O que é o carbeto de silício, evidentemente, né? O que é ele? Como ele é obtido? Conta para a gente um pouquinho sobre isso, por favor. o carbeto é um de silício, também chamado carbureto de silício, é o mesmo material. Ele é composto, como o próprio nome já sugere, de silício e carbono. Um átomo de silício e um átomo de carbono formam a molécula. A gente chama ele carinhosamente de SiC, né? Que a fórmula química é SiC. Então, muito chamado de SiC. Esse carbeto tem alguns players no Brasil, acho que o maior deles, os dois estão em Minas, né? Os dois maiores fabricantes, que hoje eu estava lendo uma reportagem, o CAD está analisando uma junção das duas empresas. Eu não sei até que ponto isso para a fundição vai ser bom, né? Porque eliminamos a questão da concorrência, né? Enfim. Mas hoje temos dois grandes fabricantes no Brasil. Esse produto ele é obtido através de uma mistura de areia de quartzo mais coque de petróleo. Tá? E no meio dessa mistura passa geralmente um eletrodo, uma resistência de grafite. Então é obtido ali basicamente dois produtos. Né? O primeiro produto ele é 100% puro, que ele é o carbeto usado para refratário, e o segundo produto é o carbeto de silício aí de 80 a 90% de pureza, né, de SiC, que é o nosso carbeto de silício metalúrgico, que é o que nós estamos usando aí dia a dia nas fundições. Certo. E aí você remete aí para a nossa próxima pergunta. Como que o carbeto de silício é utilizado? Ah, uma coisa interessante, eu estava lendo aqui um pouco sobre o carbeto de silício, né, para não entrar também tão cru, né? E eu estava vendo que foi desenvolvido, a obtenção dele foi meio que acidental pela equipe do Thomas Edison, né? O Edison, o gabinete dele, um dos assessores dele, o Ascension, que acabou descobrindo isso daí. Muito Sim, foi um bacana. ajudante dele, né? Eles estavam pesquisando alguns produtos e por acidente descobriram o carbeto de silício. Muito bacana isso. Mas continuando então, onde que é usado o carbeto de silício na fundição? O carbeto de silício, ele tem uma escala muito ampla na siderurgia do aço, né? Então, os fabricantes aí dos aços aí de aciaria para fabricação de cilindros, chapas, eles fazem muito uso do carbeto, principalmente no conversor, e geralmente esse carbeto ele é adicionado, né, em grãos, né? E esse banho é agitado porque as duas reações do carbeto
da dissolução do carbeto, que é o Si mais O2 e o carbono mais O2, são duas reações exotérmicas. Então, a indústria da siderurgia aproveita essa isotermia, essa liberação de energia também na fabricação do aço. Tá? E hoje eu falo para você que é um pouquinho maior o uso em fundição de ferro e aço, mas principalmente em fundição de ferro. Porque quando eu conheci o carbeto em 1995, eu procurei alguma fundição na época que eu usava, assim, e aquele hall de fundições que eu tinha contato, né, eu não conheci nenhuma. Inclusive, algumas pessoas na época confundiam o carbeto de silício com ferro silício. Então, e naquela época, quem vendia o carbeto de silício era a Casil, que depois foi comprada pelo grupo Saint-Gobain, né? E a dificuldade era tão grande de conseguir o carbeto para usar na fundição de ferro, que praticamente eu tive que agir por outros meios para conseguir obter amostras de carbeto para mim começar meus estudos na época, porque o uso em fundição, né? Eu me recordo que uma ou outra fundição usava ele em briquete no forno cubilot. Tá? No forno cubilot. Isso. Forno cubilot ele Inclusive, era mais comum. isso, a Luc, no início dela, não sei como está hoje na Regale, né? Mas no início dela, como as cargas eram praticamente feitas à base de sucata de aço, usava-se muito briquete de SIC. Porém, em forno elétrico, eu comecei a encontrar alguma coisa em 2003, 2004, por aí. Mas essas fundições, que eram poucas que usavam o SIC na ocasião, elas usavam mais como elemento para substituir o ferro silício, né? Porque na ocasião o valor do SIC era muito menor em relação ao ferro silício, do que buscando informações técnicas sobre ele para aproveitar principalmente as características metalúrgicas dele. Caramba, que coisa, hein? E olhando para isso tudo, você hoje, né, de 95 para cá, quanto que você entende que já está o uso difundido o uso de carbeto de silício no mercado de fundição brasileiro? Olha, Fernando, apesar de ter aumentado o número de fundições, né, principalmente no estado de São Paulo, no Paraná também algumas já começaram a utilizar a partir de 2010, mas o número é muito pouco ainda. Né? Se você fizer uma pesquisa nos grupos de fundições que existem no Brasil e perguntar, fazer uma pesquisa sobre quem usa o carbeto de silício, a gente vai ficar surpreso porque o número ele vai ser baixo, porque ainda o conhecimento técnico sobre o carbeto entre as fundições ele é muito pequeno. Né? Nós estamos no ano 2020 e algumas fundições ainda usam o carbeto para corrigir silício. Né? E uma correção de silício no banho metálico, por exemplo, com carbeto, é completamente errado, porque se a fundição for corrigir um banho metálico já, né? Forno cheio, vai corrigir X% de silício com carbeto, teria que, no mínimo, agitar esse banho muito forte para que esse carbeto possa se diluir, ele possa se dissolver. Então, o uso mais correto é no início da carga, né? No meio pobre de carbono, que é a sucata de aço. Então, algumas fundições iniciaram, e aí, quando o ferro silício começou a ter um preço muito próximo ou igual ao carbeto, as fundições pararam de usar o carbeto para voltar a usar o ferro silício. Por quê? Porque elas ainda encaram o carbeto como um substituto do ferro silício na questão de aumentar e corrigir o teor de silício. O uso ainda está muito focado, né, com essa visão. Aumentar e corrigir o teor de silício. Isso. Então, esse é o ponto. Só para a gente terminar esse assunto, né? O Paulo Bataille disse que lá na região de Minas o pessoal usa bastante. Talvez pela proximidade ali dos grandes fabricantes também, né? E deve ter tido um trabalho mais forte ali na região. Aqui em São Paulo, o Wagner está falando que ele só viu na Jacto e na Jacto e na Marcon, não por coincidência, né? Sim. Não por coincidência, né? Nosso amigo passou por essas empresas aí e implementou esse processo. Mas vamos voltar então, já que nosso apelo aqui é um apelo um pouco mais técnico, né?
Você tinha falado que a gente usa ele na fundição de aço e na fundição de ferro. Você consegue explicar um pouco para nós qual que é a utilização principal deles em cada uma delas, assim, mais específico, sendo um pouco mais detalhista, né? Bom, tirando a siderurgia, né, que é outro campo de aplicação do aço, que se usa muito o carbeto já há muitos e muitos anos, né? A gente vê hoje, por exemplo, na fusão do aço, na metalurgia do aço, o carbeto ainda muito pouco aplicado, né, muito pouco aplicado, principalmente por se desconhecer as características metalúrgicas dele. Então, na fusão do aço, metalurgia do aço, ele é pouco aplicado devido à desinformação ou à falta de informação. E na fundição de ferro, que é onde ele está galgando passos agora um pouco mais rápido, então, por exemplo, quando nós começamos um trabalho implantando o carbeto numa fundição, então primeiro nós damos um treinamento para a equipe técnica, para eles saberem com o que eles estão mexendo, justamente para quebrar esse paradigma de que carbeto de silício é igual, equivalente a ferro-silício, porque não é, são dois produtos completamente diferentes, né? Sendo que um tem mais vantagens técnicas e metalúrgicas do que o outro. E depois que é feito esse treinamento, que a gente dá para a equipe técnica da fundição a ferramenta adequada para se trabalhar, eles próprios começam a desenvolver essas ferramentas. Então, por exemplo, na fundição de ferro hoje, o carbeto, ele não é claro, ele agrega carbono de silício, porque né, nós temos aí na média 65% de silício e 25% a 30% de carbono, então ele agrega isso daí. Mas, hoje, as fundições que usam carbeto, elas já sabem que as características metalúrgicas desse carbeto, como desoxidação e nucleação, são mais importantes do que a questão de eu ter carbono e ter silício no banho. Então, eu vou dar um exemplo para você, Fernando. Os colegas aí do grupo que estão assistindo se recordam que teve uma época, na década de 2000, que o preço do Gusa ele extrapolou assim, números assim, absurdos, né? Era muito caro comprar Gusa. E aí os fundidores tiveram a ideia, vamos fazer modular de cinzento 100% de chapa de aço. E as fundições começaram, muitas delas começaram a trabalhar com 100% de chapa de aço e depois começaram a agregar o retorno proveniente daquelas fusões. E com o tempo, não depois de muito tempo, eles começaram a ter sérios problemas de pinholes nas peças. Então aí abortou-se o uso grande de sucata de aço e começou-se umas fundições a comprar sucata fundida e muitas outras voltaram ao uso, né, do Gusa, né? Bom, se essas fundições conhecessem o carbeto na época, elas teriam feito um trabalho diferente na utilização da sucata de aço e elas teriam encontrado um grande amigo para ajudar a evitar esses pinholes que eles, né, depois com o tempo de reciclar esses retornos e usar os diversos tipos de sucata que tem no mercado, desde sucata limpa, sucata oleada, sucata zincada, sucata oxidada, suja, né? Tem de tudo quanto é tipo. Aí, essas fundições, na verdade, elas perderam a oportunidade de entrar num campo de pesquisa, que é o carbeto de silício, e tirar muitas coisas boas, né, dessa parceria fundição através de chapa de aço e carbeto de silício. Ainda hoje, algumas fundições teimam em usar grandes proporções de chapa de aço, 70%, 80%, algumas até 100%, sem o uso do carbeto, e elas falam que as peças saem boas, né? Mas quando nós acompanhamos o índice de refúgio, por exemplo, a gente percebe que elas não estão tão boas assim, porque geralmente o índice de refúgio está um pouquinho acima daquilo que aquela fundição, para sua operação, poderia estar aceitando, né? E também na usinagem, existem algumas reclamações das peças que são oriundas de cargas 100% chapa de aço ou acima de 60%, que não tem um tratamento metalúrgico apropriado para aquele tipo de carga. E isso nós conseguimos usando o carbeto de silício. É um dos elementos que nós usamos para fazer esse tratamento. Entendi. O que acontece? O que eu entendo desse processo, né? O carbeto de silício ele vai ter uma série de vantagens dentro do circuito, né?
algumas vantagens aí que o ferro silício convencional não pode assegurar, né? Como, por exemplo, ele é mais puro, né? Ele tem uma pureza maior, ele tem menos contaminantes, menos agentes que podem provocar defeitos nas peças. Acho que esse é um dos pontos, né, Edivan? Sim, por exemplo, dentro dessa linha que você está comentando, é, bom, fala o pessoal aí que está falando sobre a questão da imagem, né? Que parece está melhor É, assim. Pelo menos não vão se Antônio, assustar com a minha aparência. Está melhor assim. Então, não, que isso. Antônio Jorge que entrou aqui, um abraço, Antônio Jorge, vai Antônio participar com a Jorge, gente aqui é, no dia 11/5, vai estar aqui com a gente. Seguinte, a gente está com uma dificuldade aqui com relação à tela é, com relação à tela do Edivan. Edivan, para dar continuidade, você quer tentar sair e entrar de novo para ver se a gente consegue? vamos ver, quem sabe consegue. Vamos lá, eu vou remover você, aí eu te chamo novamente. Se você quer reiniciar o celular, não tem nada a ver, não, né? Não, não precisa não. A questão é o meu aplicativo mesmo, alguma configuração, alguma coisa, ou até mesmo a intensidade da internet que está muito baixa mesmo. Entendi. O seu 4G funciona bem aí? Poderia testar com o Não, eu, 4G. eu tô nele. É que os 4G também aqui hoje, eu acho que é muita gente em casa, né? E tem muita gente Uhum. usando a internet, e isso fez com que as operadoras reduzissem os pacotes vendidos, né, para os seus clientes, né? Então, o meu pacote não tá atingindo aquilo que eu comprei na verdade, e acaba gerando esses problemas. Tá ok. Eu vou tentar novamente. O Antônio Jorge está sem som, vamos ver se a gente consegue retomar aí com som, com tudo. Tá ok? Eu vou Tá, retirar você aqui do coisa e retornando. perfeito. Moveu. Vamos lá. Pessoal, então, tem alguém querendo falar aí? Não, né? Só tem umas solicitações aqui, mas não deve ser ninguém. Eu vou reconectar aqui com o Edvan. Vamos ver se ele consegue operar aqui adequadamente. O assunto é bem interessante e já tem algumas perguntas aqui. A gente vai tentar, é, a gente vai tentar aqui Ah, não ver adianta. se, Ah, vai na voz mesmo. poxa vida. Pessoal, vai dando parecer aí, se pelo menos vocês estiverem ouvindo a voz aí do Edvan, eu acho que já fica válido. É uma pena, realmente. Gostaria de ter aqui, né, a participação com imagem, mas aquele negócio, né? Nós somos pessoas que temos que ser flexíveis, nós temos que saber se adequar às dificuldades, né, Edivan? É isso aí. Nós temos que pegar a diversidade e moer ela. É isso aí. Legal. Então, vamos lá. Nós temos algumas perguntas, mas só dando continuidade. Então, você estava falando que o carbeto de silício, ele vai, de uma maneira geral, ele vai, então, conferir ao metal, durante ali o processo, uma melhor qualidade do banho em geral, né? E, e essa qualidade vai estar diretamente relacionada é, com eu estou olhando aqui a imagem que não está muito legal, mas a imagem está verde aqui na tela, o Edvan. Nós Ah, estamos, está aparecendo a minha imagem verde e não tá, a gente não está conseguindo realmente ter a imagem como deveria. Mas acho que a gente vai ter que continuar então na imagem verde aí. Depois a gente faz uma conclusão. Mas o que eu estava tentando dizer é o seguinte: essa qualidade que o carbeto de silício ele vai proporcionar no banho, ele está relacionado a alguma propriedade do carbeto de silício ou ele está relacionado à forma como você utiliza ele durante o banho? Porque eu tenho muita gente que eu já conversei que falou que testou o carbeto de silício e não viu vantagem nenhuma
e ao mesmo tempo não conseguiu encontrar o ganho que ele deveria. Você acha que a forma como as pessoas utilizam pode interferir nisso daí, pelos seus estudos, por tudo que você trabalhou? Sim, com certeza, né? Porque por exemplo, se o carbeto de silício ele for adicionado no momento errado, ele não vai conseguir dar ao metal as características ótimas que ele possui. Quer dizer, e também a questão do momento que está sendo utilizado, a maneira que ele está entrando nesse metal, e também como a fundição ela monitora a eficiência do carbeto. Por exemplo, se a fundição ela não tem uma análise térmica, ela também não faz nenhuma cunha comparativa, ela não consegue perceber porque o carbeto comparado ao ferro silício ele vai reduzir a altura de coquilhamento. Ela não tem essa visão, né? Outra coisa, se a fundição for analisar só a questão, eu não consegui ver nada porque o custo ficou a mesma coisa, da minha carga o custo foi um pouco maior. Então, essa é uma visão bem fechada na questão do uso do carbeto, porque fora a questão de agregar carbono e silício, por exemplo, o carbeto ele é um forte nucleante. Então, se eu trabalhar essa característica do carbeto como nucleante, se eu saber que o carbeto tem essa característica, que ele aumenta o número de células isotéticas no cinzento, que ele aumenta a tendência da formação da grafita tipo A, que no caso do ferro nodular, ele vai aumentar o número de nódulos perceptivelmente. Quer dizer, agora eu tenho um aliado com fortes características metalúrgicas para que eu possa dar ao banho metálico um bom tratamento nele. Porque se eu não souber disso daí, eu vou tratar o carbeto como se fosse um insumo comum da fundição e, na verdade, ele não é. Por exemplo, o carbeto, Fernando, ele é inerte ao hidrogênio. Olha que característica interessante. Se a gente deixar o carbeto guardado e do lado um ferro silício, depois de certo tempo, nós vamos ver que o ferro silício ele absorveu o hidrogênio do ar, quer dizer, ele se contaminou, e o carbeto ele não absorveu. Por que ele não absorveu? Porque o carbeto, cada grãozinho dele tem uma película de sílica, SiO2, que protege ele. E essa película de sílica também é uma das responsáveis pelo poder de nucleação do carbeto, porque o carbeto ele não se funde no nosso banho, ele se dissocia, ele se dissolve. Então, se a gente pegar um diagrama de equilíbrio silício-carbono, nós vamos ver que o carbeto, acima de 2.760 graus, bem acima, ele se transforma em silício em gás e grafita. Só que os nossos banhos aí, que a gente trabalha, no caso do aço, por exemplo, 1650, 1680, no caso do ferro fundido, né, 1540, talvez. Deixa eu só ver se eu consigo. Você está falando aí, coincidentemente, eu estou aqui com. Eu estou com o. Deixa eu só aumentar aqui. Eu estou com o gráfico aberto aqui do carbeto de silício. Deixa eu ver se eu consigo, sem grandes problemas, mostrar o gráfico aqui. Eu também tenho alguma coisa aqui, deixa eu ver. Não está em. Foi. Aí, esse gráfico que você está mostrando, tá vendo? Olha só, tem uma linha reta que mostra que acima dela, aqui mais para a sua direita, olha lá, essa linha um pouco mais acima. Vai, sobe, sobe. Olha lá. Aí, essa linha à sua direita do dedo seu reta, a outra de cima. Tá. Isso, essa aí mesmo, tá vendo? Acima dessa linha, se você puxar para a esquerda, ela vai dar 2.760 graus mais ou menos. Acima dessa linha, na pureza que nós usamos do SiC, que é entre 80% a 90%, nós vamos ter a formação de silício em gás e grafita. Entendi. E o grande campo que você está vendo aí, da temperatura ambiente até chegar a essa temperatura, nós temos se você puxar o gráfico aí mais para isso, ó, nós temos SiC mais carbono, tá vendo? Eu tenho SiC no banho, ele está ali dissolvido no banho, mantendo ali características nucleantes por muito mais tempo do que um ferro silício, por exemplo. E aí o importante quando a gente fala que ele está dissolvido no banho, significa que ele não faz parte da estrutura da liga, do caso, né? Ele simplesmente é
ele está no banho, é como se fosse Isso, o açúcar na água, na né? água, Ele faz parte, mas ele não está. exatamente, né? E Se a aí, na gente, hora que você começa o processo de solidificação, automaticamente, o que, que vai acontecer? Aquilo ali vai ser o quê? Vai ser um um germe, ponto, né? vai? É um germe, né? Já é, É já um é um núcleo. germe, já é um Exatamente, um núcleo. germe. Só que ele é um núcleo estável e não um núcleo instável. Tá? Entendi. E- Ou seja, são esses benefícios que às vezes fica um pouco difícil das pessoas entenderem aí os benefícios, né? E a estabilidade, porque o que acontece muitas vezes é que você faz uma vez o material e dá certo, e aí depois você faz de novo e não dá mais, né? Aí exatamente. você só Exatamente. compara a vez que deu certo. Às vezes que não dá certo, você acaba não comparando, né? É, Não utilizando na sua base de pesquisa, né? isso. Olha aí que trabalho legal, Fernando. Se a gente tem um material com bom grau de nucleação no forno, o que significa isso, né? Porque a gente sabe que os nucleantes, eles atuam muito melhor em ligas hipo e eutéticas, que são mais os cinzentos, né? Em Certo. ligas hipereutéticas, como o carbono equivalente são mais altos, então os inoculantes eles são mais limitados. Até aí não tem surpresa para ninguém, né? Os técnicos e engenheiros sabem disso daí. Mas, partindo do princípio que nós temos um banho altamente nucleado, então aí sim nós podemos agora sair um pouco da abrangência, da qualidade de peça de metal e partir para o custo. Porque se eu uso, por exemplo, uma taxa de inoculação para um material que não é nucleado, e agora eu estou nucleando esse material com um produto estável como o carbeto, então aquela taxa de inoculação eu posso reduzir ela. Aquela quantidade de liga nodulizante eu também posso reduzir. Por quê? Porque os ingredientes químicos da liga nodulizante e de um inoculante, eles são, primeiramente, desoxidantes. Correto? No inoculante eu tenho silício, eu tenho carbono, eu posso ter estronço, posso ter bário, cálcio, alumínio. São elementos oxidantes. Na liga nodulizante eu tenho terras raras, eu tenho alumínio, eu tenho silício, eu tenho magnésio, que é um elemento fortemente desoxidante. Né? Algumas fundições de aço usam magnésio para desoxidar o aço. Quer dizer, então, grande parte desses ingredientes químicos, desses componentes químicos, nós perdemos eles para desoxidar o banho. Quer dizer, agora se eu tenho um banho desoxidado e nucleado, eu posso fazer um trabalho de redução de liga nodulizante e também redução de inoculante. Aí sim eu consigo agora partir para a área do custo, melhorar o custo daquela liga. Ou seja, se você usar ele para comparar somente com um comparativo direto com ferro silício é mais barato, tem maior quantidade de silício, você não vai conseguir ter. Se você tiver uma imagem mais holística, mais abrangente, onde você analisar o processo de fabricação como um todo e o resultado final do produto lá, no caso, o resultado do refugo e da condição das peças, aí você começa a ter uma avaliação um pouco mais vantajosa a favor Isso, do silício. É isso, né? exatamente. Por exemplo, para as fundições que eu trabalho com algumas condições que, devido à distância que estou de Minas Gerais, o ferro Gusa não compensa comprar, não porque ela não quer usar, porque chega muito caro. Então, os preços sobem muito. Então, são fundições aí que já faz anos e anos que não se utiliza ferro Gusa no processo. Então, como que nós conseguimos manter a qualidade metalúrgica desse material para evitar problemas de pinhole? Por exemplo, imagine você uma fundição, né, de cold box, né, cold box, e nós sabemos que a resina parte 2 ela tem um índice de nitrogênio. Imagine que essa fundição ela tem uma relação metal-areia muito ruim, quer dizer, a perda ao fogo dela está muito alta, significa que ela tem muita resina inerte no sistema, só que ela gera gás, né? Mas como essa fundição consegue manter um grau de qualidade bom no metal? Primeiro, se preocupando agora com essa relação metal-areia, né, essa relação por quilo, e também tratando esse metal com um produto que tem um nitrogênio menor, por exemplo, do que o ferro-silício, que justamente é o carbeto.
Então o carbeto ele tem, não só agora com relação a ferro-silício, né? Mas com relação, por exemplo, aos carburantes que a gente usa, né? Algumas fundições usam ainda o coque de petróleo, outras usam o carburante que não vem, que não é esse coque do petróleo, mas o carbeto ele tem nitrogênio, hidrogênio, alumínio e enxofre menor do que esses carburantes e o ferro-silício. E isso é uma vantagem competitiva para o técnico e para o engenheiro, porque nós temos um produto que ele não agrega esses materiais ruins para nós. Né? E com Sim. relação ao alumínio, por exemplo, nós temos um trabalho muito bom que um fabricante de inoculante e ligas do Luisante fez, para a gente entender melhor como que esse alumínio ele funciona. Então, o alumínio hoje, ele pode ser um pouquinho mais explorado pelas fundições de ferro e nodular, né? Apesar que o carbeto é no máximo 0,2% de alumínio, no ferro-silício nós encontramos aí 1,5%, 2%, 3%, né? Mas, de qualquer maneira, apesar de hoje a gente trabalhar com uma faixa de alumínio um pouquinho melhor ou maior, mesmo assim é um elemento que a gente precisa tomar muito cuidado com ele. Então, o fato de controlar a entrada dele no metal, não só dele, do nitrogênio e hidrogênio, porque eles vão entrar, mas nós temos que controlar essa entrada, então o carbeto se torna um aliado poderoso para o nosso lado. Sim. E aí você, com essa sua explicação, você acaba respondendo a pergunta do Jorge, está falando assim, eu posso eliminar micro-rechup com a utilização do SIC? Não é que você pode eliminar, né, Jorge, mas você tem uma tendência menor, uma vez que você está reduzindo elementos que são conhecidamente provocadores de micro-rechupes, de pinholes, no caso, como é o caso do hidrogênio associado aí no banho, né, Edivan? Isso, Isso. complementando essa resposta sua aí, em alguns casos, né, por exemplo, se os micro-rechupes, eles estão assim concentrados na peça, quer dizer, eles não estão espalhados, eles estão concentrados. Então, a chance de resolver esse micro-rechupe utilizando o carbeto é muito grande. Por quê? Porque o carbeto ele acaba nos auxiliando a ter uma curva de superresfriamento antes da temperatura eutética do metastável. Então, ele é o grande auxiliar. Para quem faz análise térmica, se pegar um banho, por um metal, tratado com ferro-silício, por exemplo, ali vai ter ali uma curva, né? Vai ter o que eu disse. Ele pega a mesma composição, a mesma carga, mas agora ele trata com carbeto, ele vai ver nitidamente que a curva de superresfriamento ela vai se localizar o máximo possível ali antes da temperatura eutética metastável. Quer dizer, então nós temos uma tendência muito boa a melhorar esse superresfriamento. Eu tenho aqui é uma pena que minha câmera não está funcionando, né? Mas eu tenho aqui uma tabela que mostra algumas temperaturas de vazamento, temperatura de líquido e temperatura eutética e superresfriamento, com algumas cargas com SiC, comparando com algumas cargas de ferro-silício. É uma pena que eu não consigo mostrar para vocês. Eu Mas acho a que eu tenho diferença essa, é gritante. eu acho que eu tenho essa mesma. Vamos tentar de novo aqui. Eu acho que eu tenho esse mesmo artigo que você tem aí, acho que eu tenho ele aqui também. Peraí. Que aí pode Se eu- ajudar nessa pergunta do Jorge. E eu vi que tem outros colegas aí também que fizeram a mesma pergunta. Não é essa daqui, não. É essa daqui? Não, não, não. É uma tabelinha que ela mostra ali a temperatura de vazamento, temperatura do. Essa daí, ó. Você deve estar no site da Sagoban, né? Eu estou no site do Isso, material técnico da Sangoban, que foi isso, publicado na revista da ABIFA. isso. Você passou por ela, tá? Dá uma. Ela é Deixa uma eu tabelinha reduzir que o ela tem um tamanho da tela. cabeçalho em azul. Acho que é essa daqui. Não. Um Ela pouquinho deve mais estar. para Ó, cima? se for da Sagoban, ela deve estar na página 11. Página 11. Opa. Aqui não. O meu só vai até a página 9. Vamos Ah, tá. Mas eu acho que você retornar. tem, acho que eu vi ela por aí. Eu acho que ela está por aqui em algum lugar. Vai olhando aí e me fala. Ela é a tabela 4, Fernando. Está mais fácil para você achar aí. Tabela 4. Não, eu acho que eu não tenho aqui, não. Ela está do lado da Opa, figura 10. do lado da figura 10. Não, eu não tenho esse material.
Eu achei que eu tivesse aqui, porque eu tenho essas curvas aqui. Ah, é Aqui tabela mostra também, 4, é. né? A diferença do. Ó, essa tabelinha embaixo da curva aí, Fernando, deixa eu ver ela. Olha, essa É aí essa mesmo. daqui, ó. É essa daí, tá vendo? Dá uma olhadinha. Essa tabelinha aí, ela é uma comparação do carbeto com ferro silício. E aí pode ajudar a responder a pergunta do Jorge e a dúvida que eu vi que tem outros também. Dá uma olhadinha a diferença de superresfriamento das ligas com carbeto e dos ferros com ferro silício. Então, ó, ferro silício, eu tenho variações aqui da ordem de 14 até 26 graus, né? Enquanto Do SIC. do SiC nós estamos ali com a diferença de 4, 6 até 8, né? Você viu a diferença? Então, o bom uso do SIC, a maneira correta, ele garante que essa curva de superresfriamento ela ocorra sempre antes da temperatura eutética testável. Isso, para nós, técnicos e os engenheiros, é uma vantagem muito grande de saber disso daí. Legal, legal. E uma outra questão aqui, só aproveitando para responder, quando a gente fala que a gente está mostrando aqui uma curva, né? E o Sérgio Lima, que trabalha com ferro fundido, ele estava falando que ele usava muito, né, análise térmica no processo dele lá para avaliar o carbeto de silício no processo. Como que você pensa no caso da análise térmica nesse processo? Porque você falou que a cunha, normalmente, ela não vai acusar muito um distanciamento muito grande ali no processo, certo? Mas a análise térmica, como eu consigo medir o superresfriamento, acho que aí já é uma ferramenta importantíssima para quem trabalha com o carbeto de silício, né? Sim, para Ou quem tem não? análise térmica, sim, para quem tem análise térmica, por quê? Porque a cunha, a pessoa ela tem que entender primeiro, se ela for usar a cunha, a gente sabe que cunhas são testes comparativos, né? Então, primeiro, ela tem que já ter um comparativo para o processo dela. Quer dizer, ela já tem que estar usando a cunha. Ela já tem que ter as medidas de altura de coquilhamento e para saber o que aquilo significa dentro do processo dela. Se ela já tem esse trabalho pronto, né? Antigamente muitas fundições tinham esse trabalho, né? Quando o espectrômetro era um produto quase inacessível para as pequenas e médias fundições. Então o pessoal tinha um trabalho fantástico nas fundições, né? Que mapeava todas as alturas de cunhas com as composições químicas, carbono equivalente. Com o tempo, parte disso se perdeu depois que acabou entrando a espectrometria nas fundições. Mas se a fundição ela tem esse trabalho corrente no seu cotidiano, então ela consegue a percepção da diferença para a mesma carga, mesma liga, agora usando o carbeto de silício. Quanto mais nós conseguimos agregar o carbeto na carga, mais se tornam perceptíveis os resultados que ele pode nos ajudar. Agora, com análise térmica, aí fica mais fácil, né? Porque se o carbeto está mostrando essa curva aí que você tem, se ele mostra para nós que o superresfriamento é sempre acima da temperatura eutética metastável, se isso é uma verdade, é uma razão verdadeira, então a análise térmica ela tem que provar isso para nós, ela tem que mostrar isso para nós, o que geralmente ela faz. Legal. Realmente a curva da análise térmica, a gente fez uma live aí com o Francisco, acho que você participou, muito bacana, não Sim, deu muito tempo da bacana, gente foi legal. conversar mais a fundo, mas dia 11 nós vamos falar novamente um pouco sobre a base teórica com o Antônio Jorge. Não percam, dia 11/5 a gente vai falar com o Antônio Jorge aí sobre a base da teoria da análise térmica, para quem ficou um pouco confuso na live do Francisco. E isso tudo vai ser mais um complemento das informações que o Edivan está passando para nós aqui, uma baita aula que o Edivan está passando para nós aqui. Edivan, dentro dessa história toda, eu precisava que você desse para a gente um exemplo, porque tem algumas perguntas aqui sobre algumas coisas que nós vamos fazer um pouco mais para frente, mas a pergunta do Alex, que está aqui com a gente também, vem muito de encontro a isso. Eu queria que você, por gentileza, vamos falar de prática, vamos falar do dia a dia, vamos falar da fundição.
Cita para nós aí um exemplo do início até o final de uma preparação de carga com o carbeto de silício, porque ainda é uma dúvida. Escolha uma liga qualquer, pode ser hipo, pode ser eutética, pode ser hiper, escolha uma liga qualquer e dá um exemplo para a gente aí de percentuais, que hora que entra com silício, que hora que não entra. Você consegue fazer isso para a gente? Sim, com certeza. Eu já falei antes que quanto mais carbeto agregado, maiores serão os resultados que metalurgicamente nós podemos obter. Então vamos imaginar então, eu quero obter um GGG40, tá? Uma classe 40, muito comum hoje no mercado brasileiro, e eu vou aqui restringir uma peça com espessura, por exemplo, de 10 milímetros. Então eu tenho que ter uma estrutura nessa peça de pelo menos aí 80% de ferrita. É possível alcançar essa estrutura utilizando 100% sucata? Alguns falam que não, é impossível, loucura, porque eu vou ter magnésio e uma série de coisas, né? Mas os Quando o estudos cara que fala nisso aí, eu vou reproduzir o que a pessoa pensa. Retorno e gusa. Retorno e gusa. Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, as fundições, elas, com o tempo, né? Com o tempo, como o ferro gusa, durante muitos anos, foi o principal produto da carga de uma fundição, então as fundições, elas aprenderam, às vezes sem saber, a trabalhar com a chamada hereditariedade adquirida. Quer dizer, são características do ferro gusa que se passam para a peça. E o gusa é um material ferrítico, por exemplo, né? Eu me lembro que tinha uma fundição que quando isso é em 96, 97, quando ela queria obter estrutura ferrítica na peça, ela fazia uma carga lá com 80% de gusa, né? E ela obtinha, por quê? Hereditariedade adquirida. Mas os tempos mudaram, né? Por exemplo, então imagine uma carga 100% de chapa de aço, uma peça aí com 10 milímetros de espessura, nós temos ali, no final ali, mais ou menos ali, 0,3, 0,4% de manganês. Então, quer dizer, nós vamos corrigir todo esse silício usando o carbeto de silício agora. Eu quero o máximo de carbeto material. Então, eu vou sair ali de 0,10, 0,15 de silício da sucata e partir ali para 1,50, 1,60, 70, 80, depende da fundição, né? Quer dizer, então, eu vou colocar ali talvez ali 25, 26, 27 quilos de SiC na carga. Bom, agora eu ajustei o silício na carga. Esses 25, 26, 27 quilos, eles vão me dar 25% de carbono. Quer dizer, então, antes de eu calcular a correção do carbono com grafite, eu vou pegar agora o que o SiC está me dando de carbono. Certo. Bom, então, depois, e como é que eu vou montar essa carga? Eu vou carregar o SiC no fundo. Então, aí tem um macete, tem uma teoria que, na verdade, transformou um macete técnico. Por exemplo, a velocidade de dissolução do carbeto no metal é limitada pelo teor de carbono. Tranquilo? Pessoal, essa daí vale uma consultoria grátis do Edivan, hein, pessoal? Isso aí eu estou falando teoria da prática. Eu estou quebrando galho, hein? Então, vamos lá. Ou seja, o tempo que eu vou gastar para eu dissolver o meu carbeto de silício no banho está diretamente relacionado ao meu teor de carbono. Ou seja, quando eu tenho uma liga hipoeutética, a dissolução é mais rápida. Quando eu tenho uma liga mais próxima do eutético ou hipereutético, isso vai ficando cada vez mais difícil, né, Edivan? Exatamente. E qual é o macete aí? Então, eu quero colocar esse carbeto, aliás, eu tenho que colocar esse carbeto num ambiente pobre de carbono. Bom, e na carga metálica, qual é o item mais pobre de carbono? É a sucata. Então, o que eu faço? Eu escolho ali minha sucata, porque o forno ele também tem que trabalhar com a boa densidade de carga, né? Não pode ter muitos espaços para a gente não perder também a eficiência do forno. É muito legal quando a fundição ela consegue trabalhar com esses fardinhos de sucata, né? Que ela já compra já dentro daquilo que ela precisa, porque a sucata solta realmente ela gera muito espaço, muito interstício, e a gente tem uma fuga muito grande ali de energia. Então, agora eu carrego esse SiC no fundo do forno e jogo a sucata de aço por cima. E que momento que eu vou entrar agora com gusa, se eu for usar, ou com retorno, se eu for usar? Depois que eu carregar toda a minha sucata. Por quê? Porque eu vou acelerar a dissolução do SiC agora na carga.
E quando esse luz, esse retorno começar a entrar no ponto de fusão, eu já vou estar com a minha carga já bem balanceada, já até a nível estequiométrico. Não sei se o pessoal gosta muito de usar essa palavra estequiometria, ela caiu um Eu pouco sou de químico, desuso. eu sou químico, então eu adoro essa palavra aí. Você sabe que toda fundição, na verdade, deveria usar estequiometria, né? Porque até a dona de casa ou quem gosta de cozinhar usa estequiometria sem saber. Então, como a química é a base da fundição, então o fundidor ele teria que ter uma noção, pelo menos mínima, de estequiometria. Porque, ó, devido a essa falta de noção, muitas fundições acabam não fazendo o balanceamento estequiométrico do manganês e do enxofre, com uma fórmula muito simples, né? Mas acaba não fazendo porque não enxerga a importância. Então, voltando à carga lá. Então, quando essa carga fundir, né, se o camarada ele foi bom de cálculo de carga, praticamente ele não vai precisar corrigir essa carga. Se ele tiver que corrigir o silício, por exemplo, aí ele tem que usar o ferro silício, nesse caso, e não o carbeto. Tá? E não o carbeto, por quê? Eu já tenho uma carga com alto carbono, e se eu for colocar o carbeto lá em cima, ele tem 3,2 de mais ou menos de densidade, ele não vai descer. E se eu quiser agregar esse carbono no silício dele, eu tenho que deixar ele ali uns 20 minutos, 25 minutos ali a 1450, 1500 graus. Eu não tenho esse tempo. Energia é cara, né? Eu não tenho esse tempo. Então, eu tenho que usar o recurso no momento correto. Então, correção de silício final, ferro silício. Correção de silício na carga, carbeto de silício no fundo do forno, chapa de aço por cima e o restante vem depois. Maravilha. E para passar um dado prático, Fernando, eu tenho aqui a anotação de várias cargas que a gente fez já acompanhando, porque primeiro a gente prova para a fundição aonde o SIC é bom, para aí a fundição entender que ela tem que usar. Só para você ter ideia, já que você citou a Marcon aí, né? Na Marcon, a Marcon funde umas peças que tem espessura ali de 6, 7 milímetros, e funde muito essas peças. Nós fizemos um trabalho em 2000 e... Não sei se o Ludovino está no grupo aí, se ele tiver, ele deve lembrar que ele estava lá na época. Em 2010, se eu não me engano, nós fizemos um trabalho nessas peças de ferro nodular GGG40, e como a sucata da fundição, ela gerava em torno de 0,40 a 0,60, então nós conseguimos nessas peças 90% de ferrita, com 0,55 de manganês e em carga 100% chapa de aço. Tá? E o alongamento mínimo que nós conseguimos foi 22% em corpos de prova não tratado. Por quê? Porque ele vai aumentar o número de nódulos, e com o aumento do número de nódulos nós temos uma tendência muito grande a reter esse carbono no nódulo e não permitir que ele forme um carboneto eutético, né? Um carboneto de manganês ou um carboneto de ferro. Entendi. Então, aí você tem peças pequenas, onde você tem uma exigência maior da formação do aumento do número de nódulos, para você formar uma peça com maior qualidade, né? Isso. E aí o carbeto de silício vai te dar essa visão, né? Exatamente. Seria isso, né? Isso. Um detalhe importante também, Fernando, não sei se tem tempo aí, né? Porque eu vi uma pergunta passando aqui sobre a questão da fluidez. Quando a gente olha um forno de fusão, é muito comum o pessoal, se eles não usam um produto, né, para quebrar essa linha, essa camada de óxidos, é muito comum o pessoal aí, em algum momento do dia, às vezes no final do dia, pega a última corrida, ergue lá uma temperatura lá de 1580, quase 1600 graus, deixa lá por 10 minutos, aí desliga o forno e essa sujeira, essa escória, ela começa a flotar, ela começa a subir. Hoje nós temos produtos para evitar fazer isso aí. Mas tratando de carbeto, por que o carbeto ele acaba aumentando a fluidez do material? Por quê? Porque ele quebra a escória formada pelo óxido de ferro e pelo óxido de manganês. Aí é um pouquinho de tabela periódica, né? Para quem gosta disso, você é um químico, né? E também um pouco de reatividade dos elementos. Então eu tenho o SiC mais FO ou SiC mais MnO. Eu vejo lá na minha tabelinha de reação, eu vou ver que o SiC ele vai roubar o ferro e o manganês e vai liberar o oxigênio em forma de gás que não é dissolúvel no metal e esse gás vai embora. Com isso, nós temos um aumento de fluidez. Por quê? Porque nós estamos eliminando óxidos.
o forno vai ficar mais limpo. Se a fundição ela utilizar junto com o SIC um antioxidante, né, que hoje a gente está usando muito também, o aumento de fluidez ele é fenomenal, ele é muito grande. Vou te dar um exemplo, tá? E tem colegas aí que para não me deixar mentir sozinho, né? Tem alguns colegas em algumas fundições que a gente trabalha junto aí. Então, assim, peças que antes se vazava, nodular, né, se vazava com 1410, a mesma peça hoje, juntando o SIC mais o antioxidante, nós estamos vazando a 1370. É a mesma peça. Nós ganhamos aí 40 graus de vazamento. Bom, se nós ganhamos isso no vazamento, por que eu vou deixar a panelinha esperando para esfriar? Eu reduzo a temperatura de nodulização. Então, fundições que trabalhavam aí com 1550 no forno, hoje trabalham com 1500 graus, 1490 graus. Ou seja, eu baixo a temperatura, eu baixando a temperatura de trabalho, eu reduzo o consumo de energia elétrica. Reduzindo o consumo de energia elétrica, eu trabalhando com a temperatura mais baixa, automaticamente eu gasto menos refratário. Ou seja, eu preciso fazer com que eu faço com que o refratário dure mais, tenha uma vida útil maior. Automaticamente eu diminuo. Aí o meu professor agora que está aí, deixa eu ver se meu professor está aí ainda. Eu acho que está aqui ainda. Aí você fazendo essa diminuição do tamanho, está aqui, fazendo a diminuição da temperatura, do gap de temperatura, automaticamente eu diminuo também o meu rechupe, né? a minha contração ali durante o processo de solidificação. Isso, ou seja, você tem material que contrai menos. Exatamente. Então, ou seja, eu tenho muitas vantagens aí, uma vantagem de 40 graus aí nesse momento, né? Que vai fazer com que o processo fique bem interessante, né? Vou te dar um exemplo prático, né? Eu atendo 2 fundições da Argentina, né? E eu consegui chegar até lá, eu não sei se o Martim está aí aí ele falou que assistiu também a live hoje. O Martim é um grande amigo. O Martim, gente boa. Ele não sei se ele está aqui, mas o Pablo, sócio dele, já participou. O Pablo está aí. Então, o Martim é de Córdoba, né? E ele tem muito contato com as fundições lá, e um dia ele estava lá numa dessas fundições, que na verdade... Sim, o Martim está aqui, o Martim está aqui, o Martim Morales, grande abraço para você, obrigado pela presença aqui. Então, foi o Martim, na verdade, que abriu as portas para mim lá da Argentina, começou com uma peça, né, que inclusive é fornecida aqui para a Scania do Brasil, que o pessoal estava com a dificuldade tremenda lá de resolver o problema, e nós começamos a participar lá, e hoje, graças a Deus, os resultados lá são muito positivos. Começamos lá ano passado e continuamos esse ano aqui. E quando nós aplicamos lá, veja bem que interessante, quando nós aplicamos lá o carbeto de silício, nós tivemos um ganho muito bom na questão da escorificação e da temperatura e da fluidez. Quando nós aplicamos o carbeto mais um antioxidante, os resultados foram fantásticos. Porque peças, por exemplo, essa peça da Scania que a gente está conversando, ela vazava 1440, hoje vaza 1380. Nós tivemos um ganho de 60 graus numa peça. Isso, a nível de custo de energia elétrica, mas fica muito competitivo. Então... e nós estamos falando isso daí no hiperotético, num nodular, num isso, num nodular, numa liga eutética GGG40. Entendi. Tá? Então a fundição, ela tem que encarar, nós estamos falando de carbeto, né? Mas eu tenho que abrir um aspas aqui também para os materiais antioxidantes que a gente também está usando hoje. Nós temos que encarar esses produtos não como agregadores de custo, porque se eu não conhecer a cinética de transformação, a maneira que eu tenho que usar esses materiais, eu vou acabar deixando de usar fortes aliados, na verdade, para a redução do custo. O que significa menos temperaturas, forno mais limpo, menos enfugo por porosidade, menos problemas de pontos duros nas peças, menos problemas com coquilhamento inverso, que algumas fundições ainda têm esse problema ainda, problemas de acabamento nas peças, né? Porque se o material... Edivan, deixa eu só te interromper um minutinho, nós temos mais um minuto de live. Pessoal, eu queria propor um adendo a vocês. Podemos continuar essa live? Eu vou fechar ela e eu retorno na sequência. Eu conto com todos vocês aqui de volta. Edivan, você tem tempo? Podemos fazer isso? Sim, podemos. Legal, pessoal. Ó, eu estou encerrando porque com 1 hora ela encerra automático. E aí eu vou retomar a live e a gente continua de onde nós paramos, tá?
Então não perca, se você está assistindo no YouTube, não perca, porque tem parte 2 desse vídeo. Aguardo todos vocês daqui a pouquinho. Valeu, gente. Até daqui a pouco.